pessoal, tudo bem? Aqui estamos com José Simão. Vamos estar falando um pouquinho hoje sobre apicultura. Esse que é um especialista da área, José Simão, aí trabalha na CAR, junto com o pessoal, dando suporte a alguns empreendimentos nessa relacionada à questão da área de apicultura. E vamos deixar à vontade. Aqui é um bate-papo, já organizamos, é um prazer conversar com você, José Simão, especialista aí. Com certeza tem muito a contribuir com a nossa atividade e com o nosso empreendimento de mel. Simão, fique à vontade, se apresente e com certeza estamos aqui para contribuir e, na verdade, aprender muito. Tá ok? Assim, muito obrigado. Seja bem-vindo à Cotraf, seja bem-vindo a essa videoaula. É sua, a partir de agora. Bom dia, Eduardo. Bom dia, pessoal. Certo? Eu sou José Simão, né? Sou técnico em agropecuária, apicultor e meliponicultor desde 89. Graduado em tecnólogo em apicultura e meliponicultura pela Unital de Taubaté, em São Paulo. E, no momento, sou assistente técnico em desenvolvimento rural da Bahia Terra. Há muitos anos eu faço uma parceria com a CAR, a gente está numa parceria com a CAR, dando esse apoio na parte de apicultura aos empreendimentos do Bahia Produtiva. E hoje eu atuo no CETAF, em Jequié. Certo? Então, nesse primeiro momento, a gente era uma visita a nível de campo, mas como a situação não permite, aí a gente foi convidado também, em primeiro lugar, também agradecer a atenção, né, e a confiança da cooperativa, né, da Cotraf, certo? Na pessoa de Edgar, né, Luciene e outros colegas de vocês que me acompanharam na primeira visita ao empreendimento de Vargem Comprida, e você, Eduardo, que eu estou conhecendo agora, né? E a apicultura, hoje, certo? O que é apicultura, né? A apicultura Apis é do gênero Apis, né? Gênero de abelhas, cultura, efeito de cultivar e criar informacional. A apicultura é uma atividade antiga, não é de hoje, é uma atividade milenar, né? Então, eu estava preparado para fazer uma parte mais específica, mas a gente tem a diferença de apicultura e da meliponicultura. A apicultura é as abelhas africanizadas, né? Que ela foi um cruzamento entre as abelhas africanas e as europeias. Isso a gente não vai entrar em muito detalhe, que requer muito tempo, certo? Mas em outra oportunidade a gente pode acrescentar, certo? Então, qual a diferença da abelhas nativas, que são as nossas abelhas, com abelhas melíferas, que são do gênero Apis mellifera, abelhas com ferrão? E o pessoal conhece muito a abelha Europa, a abelha italiana, certo? E as abelhas indígenas. As abelhas indígenas são as nossas abelhas. As abelhas jataí, a mandaçaia, vários gêneros, as meliponas, as trigonas. Mas, nesse momento, a gente vai falar mais em apicultura, né? Para começar uma criação de abelha Apis, do gênero Apis, que é a abelha com ferrão, a gente sempre aconselha, às vezes o pessoal procura, rapaz, porque hoje as informações estão para todo mundo. As informações, você bota a apicultura aí, aparece. E a apicultura é uma atividade diferenciada. Certo? É uma atividade que você se encanta, se empolga, certo? Mas a gente tem que saber separar esse empolgamento e esse deslumbramento, porque a apicultura não é uma atividade como a outra qualquer. A apicultura é diferente de criar galinha, de criar suínos, de criar bovinos. A apicultura, como todas as atividades, requer uma exclusividade, um carinho, um amor. Mas a apicultura tem vários fatores que também a gente pode separar. Primeiro, você não pode ser alérgico.
Você tem que saber isso. A apicultura a gente não pode. Às vezes até uma picada pode vir a óbito, certo? Então, a apicultura não pode se criar em qualquer lugar. Enquanto as abelhas indígenas, as nossas abelhas, a jataí, a mandaçaia, uruçu, pode se criar até na nossa casa, nas varandas, nos apartamentos, as apis mellíferas, a gente tem que criar, saber onde criar, em zona rural, né? Obedecer várias limitações, certo? Então, a gente primeiro, para se criar abelha, a gente tem que saber o quê? Primeiro é localizar, fazer uma localização para iniciar essa atividade, né? A gente tem primeiro observar o pasto apícola. O que é o pasto apícola? O pasto apícola são a comida das abelhas, são o pasto que as abelhas visitam, as flores, certo? Então, a gente não pode localizar um apiário em lugar que você nunca viu uma abelha voar, essas coisas, ruim de pasto. E a nossa realidade do Brasil e no Nordeste, a gente é muito, muito privilegiado, porque a gente, a flora nossa é abundante, a gente reclama muito, e às vezes a gente em vários cursos, e primeiro momento é o seguinte, quando alguém procura a gente para criar abelha, a gente primeiro orienta essa pessoa a tomar um curso inicial, um curso básico. E sempre tem um curso básico para saber se é isso que a pessoa quer, se é isso que a pessoa vai se identificar com a atividade. Porque, como eu já falei, é uma atividade diferenciada. Não é igual a outra qualquer. Então, voltando, primeiro é o pasto apícola. Se você não tiver um pasto apícola, não adianta você. Aí, às vezes, a pessoa, como a gente vai saber esse pasto apícola? Aí requer o conhecimento de cada um, né? Fazer um calendário, observar as flores no campo, aquelas que estão sendo visitadas pelas abelhas. E você pode fazer um tipo que a gente chama calendário de florada. Aça peixe, flora em dezembro a março. Aí na sua região é caatinga ou é semiárido aí na região? Ou é mata? Aqui é Caatinga. Caatinga. Então, é a mesma realidade nossa aqui em Jequié. Que eu tenho, aqui em Jequié é muito... É diferenciada a região, porque tem 3 microclimas aqui. 3. Mata, transição, Mata Atlântica, transição e Caatinga. Então, no meu caso, eu tenho apiário na Caatinga. Então, a gente tem que ter o quê? Saber escolher essa área, fazer o calendário de florada, o acesso a esse apiário é fundamental. Às vezes, em apicultura, a gente começa a falar e aí surge uma palavra, uma coisa que você vê. Apiário, eu não defini o que é um apiário. Apiário é o conjunto de comércio localizado em um mesmo local. É como se fosse uma cidade. O apiário tem que ter um endereço. Tem que saber. Às vezes, a gente orienta muito os apicultores a sinalizar os seus apiários. Não custa nada botar uma placa, cuidado da abelha e tal. Inclusive, tem até lei que você pode botar a lei. O acesso é fundamental, o carro tem que estar lá, tem que chegar próximo. Às vezes, a gente iniciando, como já ocorreu comigo quando iniciei, sem muito conhecimento, eu botava apiários em qualquer lugar, botava em cima da serra. Era um trabalho muito, muito, muito árduo, porque a apicultura é um trabalho pesado, não é um trabalho leve, que uma melgueira de mel hoje é de 3 a 15 quilos. A depender da madeira. Se for uma madeira pesada, é muito mais. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. O acesso, a disponibilidade de água. A água é fundamental para ver, principalmente na realidade de vocês, na nossa realidade, que é o semiárido, a caatinga. A abelha precisa de água tanto para todo processar os seus alimentos internamente, borrifar com meias. Às vezes no calor, às vezes o apicultor não tem aquele cuidado de instalar as colmeias
num local sombreado, as colmeias precisa de muita água, porque a temperatura aumenta demais. Então, a temperatura interna na colmeia é de 35 graus. Imagine que temperatura. E você, o apicultor ainda bota no meio do tempo, o sol ainda bota uma telha eternite em cima. E o sol incide diretamente, as abelhas saem para diminuir a temperatura. Às vezes você vê uma barba de abelha abaixo, porque as abelhas não aguentaram o calor e saem. A outra parte vai para o campo pegar água, ao invés de pegar o alimento, o néctar, a resina, ela vai pegar água para borrifar nas paredes da colmeia para esfriar, para baixar a temperatura, que está altíssima. Então, a água é fundamental, água próxima, disposição das colmeias, saber como botar as colmeias, a limitação, aliás, a distância entre cada uma. Então, a gente obedece, a depender do local, a gente obedece 2 metros por colmeia, por questão de segurança, né? Então, depende muito, se você tiver uma área disponível grande, você pode botar em círculo, você pode botar em fileiras, pode botar em forma de zigue-zague. Vai depender muito do apicultor e do local que está. Essa situação que você coloca é importante, porque, assim, até alguns apicultores que eu conheço aqui também já sofreu bastante com isso aqui na região, né? Tem alguma experiência, já trabalhou com isso, mas eu percebi também que alguns aqui entravam mato adentro, colocavam suas melgueiras, né? Até mesmo seus apiários no meio do mato e sofria bastante, sim. Né? Onerava pegar esse material, né? Tinha que entrar no mato, abrir o espaço, todo esse material, então. Então é bom ressaltar isso. Exatamente. E esse cuidado a gente tem que ter antes da implantação. Porque depois fica mais difícil. Aqui a gente obedece aqui, ó. O pasto apícola está até 1.500 metros, porque o 1.500 metros é o raio onde a abelha vai. Onde a abelha vai, o raio de 1.500 metros, buscar os recursos que ela precisa para o desenvolvimento da colmeia. Então, ela tem, quanto mais perto, melhor. Mais o raio dela, que ela pode buscar até mais, a depender da necessidade do enxame, né? Pronto. Você tem que instalar o apiário longe, 200 metros de estradas. Isso é interessante. 500 metros de pasto, de currais, de tudo, porque é questão de segurança. Você não pode instalar um apiário no seu quintal, mesmo sendo zona rural, você não vai botar atrás no quintal, próximo a um povoado. Desculpa, é muito comum a gente ver o pessoal botar próximo a povoado. Porque o apiário, às vezes, o apicultor não quer ter trabalho. Aí vê logo, não tá pegando chão, é mais próximo, às vezes à noite, ele vai levar à noite. Então, ele bota o lugar mais cômodo que achar, mais perto, mais próximo. O perigo é muito maior, porque você vai ter mais trabalho com as abelhas povoadas. Por isso que é fundamental você escolher um local de fácil acesso e de segurança. Ok. Outra coisa fundamental. Quer falar? Não, pode falar, pode continuar. Outra coisa fundamental, quando você vai começar essa atividade, além de um curso que você deve tomar para se sentir à vontade, né, se é isso que você quer, os materiais. Os materiais têm que ser padronizados. Hoje os materiais apícolas são padronizados pela ABNT. Então, às vezes, eu comento sempre em os cursos que a gente ministra, sempre tem alguns apicultores, algum participante que é curioso, mexe com madeira, tem um enxó, tem um serrote, um martelo, e já se acha que pode fazer uma caixa, uma colmeia.
Mas as colmeias, essa colmeia chamada colmeia americana, que é usada em todo o mundo, foi idealizada pelo americano, um cara que estudou dezenas de anos para aquilo. Então, teve o espaço abelha, teve tudo isso. Então, a gente não pode fugir daquelas medidas. De jeito nenhum, porque também você, não só a colmeia, você tem também os equipamentos que irão ser usados, alimentador, redutor de alvado, ela excluidora, tudo. Então tem que ser tudo padronizado, porque às vezes você compra um material de uma pessoa ou manda fazer, não vem, porque ali tem 42 milímetros, ponto 10. Se você botar 42, só vai dar qualquer defeito futuramente. Eu sempre conto uma história, que quando eu comecei a apicultura, eu morava numa cidade chamada Ipirá, região de Feira de Santana. Isso. E eu comecei, sempre a gente começa de forma empolgado, né? A apicultura é muito fascinante, você se fascina rápido. E um apicultor estava saindo da apicultura e eu comprei um material dele, sem saber e ter certeza se o material era padronizado. Isso, aí, quando eu vim no decorrer do tempo, aí eu ia para o apiário, que eu tinha que levar três quadros diferentes, três equipamentos diferentes, porque um não dava na colmeia, outro não dava. Então, imagine que confusão e trabalho. Então, por isso que é fundamental você trabalhar com material padronizado. A começar pela colmeia, que a colmeia chama colmeia mobilista. Ela tem o fundo, tem o ninho e tem a cobertura, né? A tampa. Então, ela é móvel. Ela é móvel. Você pode tirar a tampa, o fundo dela. O americano idealizou com o alvado com 1,5 m e 1 metro. Porque isso lá, na região dele, era muito frio. Então, quando era o frio, ele mudava para 1 centímetro. Quando passava o frio, ele mudava o fundo para 1,5 m. Mas hoje, aqui na nossa realidade, o pessoal não faz, utiliza só 2 centímetros ou 1,5 m. Isso eu estou falando do alvado, né? Sim. Que é a entrada e saída das abelhas. Tá ok. E outra coisa também, a gente tem vários equipamentos que no curso a gente mostra, tela excluidora, tela de transporte. Hoje, antigamente, a gente fazia transporte de colmeia à noite. Hoje a gente não quer nem saber de noite. À noite, a gente tem um equipamento chamado tela excluidora de alvado, e qualquer hora do dia a gente pode chegar em uma colmeia, transferir daqui para Guanambi, daqui. É só botar o escape abelha, as abelhas campeiras vão, aqui está no campo, vai entrando e não volta mais, não consegue sair. Então, questão de 1 hora, 2 horas, a gente já está com esse chame todo dentro da colmeia, é só fechar e levar. Antigamente a gente deixava escurecer. 6 horas, a abelha africanizada trabalha, às vezes ficava até 6 horas, 7h30, a abelha ainda chegando. Então a gente tem que botar uma espuma, botar fumaça, isso aí. Isso, e trabalhava à noite, 10 horas, 11 horas, subindo ladeira, o maior perigo, o maior risco danado. E hoje a gente não se faz isso. Hoje a gente usa a tela excluidora de alvado, que é um bicozinho, elas entram e não conseguem sair. Então, essa adaptação de tecnologia hoje nesse sistema de apicultura, aproximou mais, facilitou mais a questão do uso, porque aqui hoje nós estamos num procedimento aqui de iniciar, assim como a gente tem aí a questão de vagem comprida, a gente está falando também com agricultores que têm a possibilidade de iniciar esse projeto de apicultura. Então, nesse caso, você acha que está interessante, dá mesmo para fazer esse trabalho? Hoje a tecnologia facilitou facilitou a questão de enxame, facilitou a questão de melhorar a questão da apicultura? Muito, 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 muito. O avanço hoje é enorme, sabe? De equipamento. Hoje, eu acho que o Brasil
só não está à frente de vários países devido à falta de mecanização, né? Porque Estados Unidos, Canadá, não, é apicultor com 70 anos. Hoje eu tô com 60 anos, eu estou com problema sério de coluna. Devido quando iniciei, pegava caixa de todo jeito, não tinha o cuidado com a postura, e nada. O pessoal dos Estados Unidos, Canadá, tudo utiliza mecanização. A pessoa não pega uma melgueira, é só a parte. Então, eu tive no seminário com um americano. O americano falou o seguinte: rapaz, eu não sabia como existia ainda apicultores no Brasil vivo ainda. O trabalho é pesado, então a gente ainda nesse sentido, ainda fica, né, muito aquém, muito longe. Mas em termos de materiais, de avanços tecnológicos, a gente tem muito. Tem seleção de rainha. A gente tem aqui na região vários apicultores que já produzem abelhas rainhas, já faz vários manejos avançados, já produz, a produtividade aumentou muito. Então, cresceu. E principalmente vocês aí, o potencial de vocês é enorme. É enorme. Aí a gente sabe hoje, ainda o pessoal sempre fala que está faltando é abelha, porque pasto tem, mesmo com as irregularidades climáticas que a gente só sabe se queixar da seca, né? A reclamação nossa, como é que eu vou criar abelha? Uma seca danada, não sei. A gente vê o seguinte, vê o Canadá, fica quase 6, 8 meses na neve. A neve lá, os apicultores ou fazem migração no período do inverno, ou eles usam tipo uma caverna e botam as colmeias. Então, eles lá produzem de 4 a 6 meses. E a produtividade de lá era 60 quilos por comer, 70, 80. Muito maior do que o Brasil, muito, muito mais. Então, a gente, com esse potencial todo, a gente ainda mais o ser humano é isso, né? Só reclamar, reclama de tudo, mas na hora da crise, a gente sabe se sair, né? Mas a gente tem um potencial enorme aqui, enorme, grande, muito grande. Agora, eu sempre falo o seguinte: a gente tem que ter, não é exclusividade, mas a gente tem que ter dedicação. Em qualquer atividade, se você não se dedicar, você vai ter seu melzinho, você vai ter seu... Mas você tem apicultores aqui, colegas nossos, que eu comecei a assistir eles aqui nos projetos. Eu sou ex-EBDA, né? Então, a gente da EBDA, na época, fazia um acompanhamento desses projetos sociais que teve muitos aqui na região. Então, tem apicultores hoje colegas que vivem de apicultura. Saíram de seus empregos para viver na apicultura. Porque hoje eu não vejo atividade agropecuária igual à apicultura, não. E apesar que a gente também não pode se empolgar, que o momento atual, um momento atípico. Então, o consumo dos produtos das abelhas aumentaram assustador. Mel, o própolis, principalmente própolis, né? Que está uma procura enorme, não tem. Não acha a própolis hoje está um preço, a própolis mais comum hoje nossa é R$ 400 o quilo. Você vende tranquilo, a marrom, a nossa, que a vermelha e a verde, que foram as duas estudadas, certo? Então é muito maior. Então, instalação de apiário, né? Isso. Instalação, eu sempre falo o seguinte: quando você for instalar um apiário, escolher o local, é esse local aqui, primeiro você tem que fazer a limpeza. E que essa limpeza seja limpeza, porque é melhor você limpar antes do que quando as abelhas estiverem instaladas. Porque você limpar um apiário com as abelhas é um jeito, e antes é outro. Antes você limpa à vontade.
E quando você for limpar com as abelhas, aí é mais complicado. Viu? Então, a limpeza é fundamental. Você, por isso, o que você puder limpar, não tenha preguiça. O que você puder limpar, limpe o máximo, porque quando vocês povoarem seus enxames, vai ficar mais complicado você limpar. Então, depois de instalado, você, se não conseguir limpar a área toda, pelo menos mantenha um raio do cavalete da colmeia limpo. Por quê? Porque livre de inimigos, que a gente vai falar de inimigos, que afeta muito a produção, o abandono de colmeia, perdas de colmeia, os inimigos naturais, que são vários. Então, a gente, com a limpeza, já dificulta mais. A topografia é fundamental. Eu sempre cito meu exemplo. A primeira pedra meu foi numa serra que você subia, quando você voltava, às vezes que se um fósforo subia para. Então o carro ficava lá embaixo, você colhia, você descia na cabeça. Não tinha como nem levar a gente chama aqui um carrinho de mão, uma galinhota, né? Nada. Então, é fundamental a topografia. Quanto mais plano, melhor. O acesso, o carro tem que estar próximo. Proteção do sol, né? Na realidade nossa, a proteção do sol é fundamental, porque tudo isso interfere no desenvolvimento da colmeia. Os enxames, as apis são 3 famílias: a abelha rainha, zangão e operária. Então, as operárias nascem com 21 dias. No momento que ela nasce, ela tem a atividade dela até quando ela até quando morre. Ela passa 21 dias na colmeia. Primeiro ao terceiro dia, elas são faxineiras. Elas nascem no alvéolo que ela nasce, ela já limpa para a rainha fazer uma nova postura, botar um novo ovo. Então, ela passa de faxineira para a nutriz. A nutriz é aquelas que vai alimentar as larvas, o ovo, as larvas. Então, depois passa engenheiras. Engenheiras é aquelas que produzem a cera, tem um período dela de 12 a 18 dias, e elas, as glândulas de ceras estão ativadas. Então, ela precisa de energia, ela precisa de néctar, precisa de açúcar para produzir cera. Certo? Então, depois elas são guardas. As guardas são aquelas abelhas que o ferrão está ativado. Então, elas pelo feromônio, que as abelhas têm, cada um tem seu feromônio. Tem um feromônio de ataque, de alarme. Elas ficam uma superfície e exalam um feromônio, e a outra, aquelas guardas que estão lá no enxame, elas, pelo cheiro, ela vem direto aonde foi picado. Às vezes já aconteceu, até comigo, eu passava assim, antes de criar abelha, levava uma picada de uma abelha e amassava. Quando amassava, pior ainda, matava ela, que aquele cheiro se exala e vai diretamente aonde está o enxame. Então, é fundamental, sempre eu falo apicultura, a gente vai voltando os assuntos, né? Então, elas são 3 famílias, todas famílias. Tem a fase de ovo de 3 dias, o ovo, a rainha, o zangão e a operária. A partir do terceiro dia, ela tem uma diferença em que? Na alimentação. A rainha, o ovo da rainha ela nasce de 15 a 16 dias, então ela é alimentada com gelé real até a fase final dela. Enquanto as operárias e o zangão, elas são alimentadas com gelé real até o terceiro dia, que é a fase de ovo. A partir do 4º dia, ela muda a dieta alimentar delas. Aí vem a água, o pólen e o néctar, certo? Interessante quando você fala isso, e fique à vontade, quem está percebendo justamente seu envolvimento com a questão da apicultura, e é bom relacionar isso também, que a gente percebe, né? A gente percebe lembrando isso. as coisas que eu estou falando. Não, acho que é justamente isso, ver Eu peço você. desculpa que eu Não, estou voltando ao assunto, mas... de forma nenhuma.
tenha certeza que é bom a gente perceber isso, a gente está percebendo a paixão pela apicultura sua. E o importante é justamente isso, quando a gente coloca, relaciona isso, quando você coloca, você está relatando justamente essa questão da organização dentro da colmeia, até para entender a questão do posicionamento, tudo isso é muito importante na questão da apicultura, né? A gente percebe a questão da alimentação, dos cuidados, dos tratos, tudo isso acho que deve ser ressaltado, então você está fazendo isso muito bem. Exatamente. Nesse caso, a gente está querendo, pode continuar e fique à vontade. Eu sempre falo, quando eu começo a falar em apicultura, eu sempre fui uma pessoa tímida pra caramba, assim, mas quando eu falei em apicultura, Deus me deu esse privilégio de conhecer essa atividade que mudou minha vida de maneira, né, geral. Então, também, outro assunto importante que a gente passou, não, a gente está falando, é a biologia. O apicultor que vai criar abelha hoje, você tem que conhecer a biologia da abelha. Porque a biologia vai interferir no seu manejo futuro, uma alimentação artificial, nenhuma divisão de enxame, tudo isso você tem que saber. O que eu falei antes. São 3 castas, são 3 famílias, um enxame. Um enxame pode ter de 80 a 70 mil abelhas, a 90. Quanto mais enxame, quanto mais campeira, melhor para a produção. Então, aí às vezes o pessoal, como é que eu vou saber que tem 70 a 80 mil abelhas? Segundo pesquisadores, 1 quilo de abelha equivale a 10 mil abelhas, 1 quilo de abelha. Aí o cara a gente não vai poder pesar, né? Mas a gente, pela caixa, a gente tem mais ou menos o peso dela, né? Então, para a produção, quanto mais número de campeiras, melhor. Se você é por isso que há um manejo, que daqui a pouco a gente fala, nas revisões periódicas, nas revisões de produção, tudo isso. Então, você tem que saber um pouco de biologia. É fundamental e é uma parte maravilhosa, é uma parte que encanta muito você quando você começa a ler sobre a biologia da abelha. É uma coisa muito, muito agradável de aprender, né? Porque é uma coisa, às vezes você quer aprender uma coisa, mas não se sente muito à vontade, agora não é um negócio chato danado. Mas quando você começa a ler, os campos vão abrindo, né? Aí, a proteção do sol é fundamental devido a todo esse aspecto da biologia, do ressecamento de crias. A gente tem que ter essa preocupação, principalmente na realidade nossa do semiárido. A gente tem que botar as abelhas na sombra. No caso da Mata Atlântica, aqui eu tenho colegas meus que têm abelha na Mata Atlântica, aqui em Jiquete você anda 15 quilômetros já é Mata Atlântica. Anda mais 15 para cá já é Caatinga braba. Então, o pessoal utiliza, aí a gente orienta que eles utilizem, que eles botam as colmeias a gente chama destampado, né? Não bote debaixo das matas, porque ali vai sombrear, a umidade é alta, aí vai vir fungos, vai vir outra coisa. Então, a gente tem que deixar uma parte que pegue sol, pelo menos a parte da manhã. Mas no caso da nossa realidade caatinga, a gente tem que ter exclusividade, tem que ter sombra. Evitar também os ventos dominantes. As abelhas interferem muito, às vezes a gente não percebe, mas no decorrer da criação e da convivência, a gente tem experiência do você não precisa, para saber como é o estado da colmeia, do enxame internamente, a gente não precisa nem abrir. Pelo movimento a gente já conhece, pela saída e entrada. Então, a proteção dos ventos é fundamental. Às vezes a gente bota uma colmeia, o alvado, que é a entrada delas, diretamente no vento. O vento bate, as abelhas, quando as abelhas saem para o campo, elas vêm carregadas, vêm com a corbícula, que é a patinha dela cheia de pólen, vesícula melífera cheia de mel, água. Então, elas vêm carregadas. Quando está chegando para entrar, o vento bate nela, elas batem na parede da colmeia e caem. Então, tudo isso a gente tem que evitar. A gente sempre... hoje tem GPS, tem tudo, tem
Então, hoje a gente faz o seguinte com o pessoal. O pessoal que conhece a região, os produtores rurais, eles sabem os ventos, os lados que os ventos mais fortes vêm. Aí eu chego, o seu Manuel, qual o lado aqui que o vento, a maioria do ano, o vento é mais forte aqui? Não, esse lado aqui, Simão. Esse lado aqui é o ano todo. Então a gente evita botar o ovado para aquele lado. A gente bota ao oposto ou bota de lado para evitar. Porque as abelhas, elas não esperam pelo apicultor. Ela não vai esperar por Simão, por Eduardo, não. Se ela estiver interferindo na coisa e você passar 15, um mês sem ir lá, ela vai fazer o papel dela. Se tiver muito vento batendo, interferindo no ambiente interno, ela começa a fechar o ovado com própolis. Própolis é uma resina, né, que é adquirida para fechar as frestas, para fazer a sepsia na colmeia, fazer a limpeza. Mumificar alguns animais que ela não consegue, que as abelhas começam a trabalhar quando tiver limpinha a casa. Se ela, às vezes, um besourozinho entra e ela não consegue varrer, mata, mas não consegue varrer, ela mumifica com a própolis. Então, às vezes, a gente chega a uma colmeia mal localizada, mal disposta, o vento está pegando todo dentro, daqui a pouco, quando a gente passa um mês ou dois sem ir lá, ela fechou tudo de própolis, só deixou uma entrada, porque interferiu. O apicultor não fez a parte dele, então ela fez. Mas para isso ela teve mais desgaste, ao invés de pegar o néctar, que o apicultor só pensa no mel, né? Pegar o néctar para a produção de mel, ela foi pegar resina para fechar as frestas que estavam interferindo no ambiente interno dela. Tipo, a gente tem que ter, quando instalou para botar as colmeias, a gente não pode botar no chão. A gente tem que ter um cavalete, tem que ter vários tipos de cavalete. Isso aí fica a critério de cada um. O apicultor, se tiver umas varazinhas que possa tirar, pode fazer da própria propriedade. Mas tem os cavaletes de madeira, tem os cavaletes de ferro. Vários municípios eu conheço que o pessoal utiliza essas escolas municipais, estaduais. Descartaram várias cadeiras. O pessoal utiliza também como cadeira. Cadeira. Tem, no curso mesmo a gente tem um material que só mostra os tipos de cavalete. Como fazer. Então, a gente tem que evitar os inimigos, porque a proteção dos cavaletes e a cobertura é fundamental, para proteger contra os inimigos naturais, que são muitos. É o cupim, é a formiga, tem regiões que tem tatu, tem guará, mas aqui na nossa realidade o que a gente atinge mais a gente é o cupim e formigas. A formiga mata um enxame, expulsa o enxame, o formiga, o cupim come a madeira. Se for uma madeira branca, o cupim come. Então, a gente, mesmo com a madeira, vários apicultores hoje estão fazendo cupinos, que é uma madeira mais leve, mas é uma madeira muito, muito, muito fraca, assim, o cupim atinge facilmente. Mas se você tiver um cavalete que impeça essa subida do cupim, você pode ter até isopor, como é de isopor que está tendo hoje, tudo isso. Então, primeiramente, você tem que ter os cuidados de conseguir uns cavaletes próprios e seguros. Pode ser de qualquer tipo de cimento, de cadeiras, de madeira, se for de madeira. Às vezes a gente utiliza a madeira e utiliza uma garrafa PET invertida na parte assim, porque as abelhas não sobem. Mas às vezes, se a garrafa PET for estreita, ela cola, às vezes no mandejo, aí mexe na colmeia, ela cola. Aí colou, meu amigo, a formiga sobe o cupim. Então, os cuidados com os inimigos naturais é fundamental. Quais são os inimigos naturais? Formiga, sapo. O sapo adora a abelha. Se você deixar a colmeia baixa, o sapo come a abelha, se deixar, come o enxame todo. Ele tem uma língua muito comprida. Então, ele vai no ovado e puxa.
vem 3, 4, 5 abelhas de vez. Aí, e não pica ele a língua nem nada. Então, o sapo, os bentivis, as iraras, onde tem. Então, a gente tem que ter esse cuidado de proteção. E outro inimigo também que eu considero pior, infelizmente, é o homem. Aqui, eu já fui vítima de roubo. O pessoal, eu tenho uma piada num local muito afastado e era uma área de caçadores. Os caçadores não sou contra. Hoje ninguém pode caçar, mas tem regiões que o pessoal libera. Mas os caçadores são... tem gente que não pode ver nada fácil, né? Infelizmente. E se eu ver uma coisa fácil, não é meu, eu não quero. Mas os caçadores começaram a passar e viram as comédias, começaram a roubar, roubaram uma. Eu fui deixando, pensando que era. Quando eu cheguei lá, eles pegavam folha de licorizeiro. Tu conhece, né? Sei, Folha de sei que licorizeiro. tem. Botavam a seca debaixo da colmeia e botava fogo, matava as abelhas tudo e tirava o mel. Então a gente foi vítima disso aqui. E como eu sempre vejo, eu estou em vários grupos de apicultura, e não é só aqui no Nordeste, não, é no Brasil todo. Tem apicultores hoje que estão botando câmera no apiário, porque só tem que fazer isso. Né? Quando você fala, a gente nessa conversa e esse bate-papo, vai me interessando assim. Quando você fala hoje dos produtos, além do mel, o que mais se destaca hoje, por exemplo, fugindo um pouquinho do Ó, roteiro seu, o que mais se destaca hoje, além do mel, quando nós falamos na questão da criação de abelha? hoje é a chamada coqueluche do momento, hoje, a rainha dos ovos de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro, é a própolis. A própolis é um produto, é uma resina que é adquirida dos exudatos das plantas, das gemas. Elas pegam a resina para fechar a cesta que está interferindo na colmeia. As abelhas é muito higiênica. Elas limpam primeiro a colmeia, faz a asepsia com a própolis para começar a trabalhar. Hoje a própolis mais de maior valor é a própolis vermelha. Essa foi estudada. A própolis vermelha da albeja. Da albeja é uma planta que dá nos mangues. A própolis vermelha. Na caatinga não tem, porque lá no mangue tem um insetozinho deles que fura o caule dessa planta e escorre uma cauda vermelha. Aí as abelhas pegam aquela resina. Hoje está R$ 1.300 na mão do produtor, o quilo. 1.300. E tem a própolis verde, que também foi estudada, e é do Alecrim do Campo, de Minas Gerais. A vermelha dá de todo o território nosso aqui. Começou em Alagoas, no meu estado, Alagoas, e tem a Bahia, vai até Espírito Santo. E essa própolis verde hoje está de R$ 600 ou R$ 700 o quilo. É uma própolis mais estudada. A gente sempre tinha aquela briga de a própolis nossa, que a gente chama marrom, a preta. Não tem, porque não tem estudo, não tem valor. Mas antes era 80, R$ 100 o quilo, a gente achava tranquilo. Hoje está de R$ 400 o quilo. Você não está achando. Hoje, eu não sei se... com certeza, na região de vocês tem a Jurema Preta. Sim. A Jurema Preta hoje a qualquer luxo, hoje é ela. Hoje tá mais caro porque o pessoal estuda os componentes flavonoides, fenolóis, e a própria da Jurema Preta é riquíssima. Diz que não tem, segundo um pesquisador, e é o cara que compra mais próprios do Brasil, é um cara de Minas Gerais. Ele disse que
Hoje não tem a próxima mais rica em quase todos os produtos, assim, para a saúde, né? Que ela é antitumoral, bactericida, tem vários, você botar própolis e tudo. E hoje a própolis está atraindo muito apicultores. Mas a gente tem que ter o cuidado também, é uma coisa sazonal, uma coisa... hoje, na pandemia, hoje o consumo de própolis aumentou demais, que a imunidade baixa, né, com o uso da própolis. Eu utilizo própolis há muito tempo. Própolis, o pólen também é um produto que agrega muito valor. Hoje 1 quilo de pólen é R$ 80. E você não. E são poucos produtores. Na Bahia, só a região de Canavieiras e Ilhéus. Mas hoje o produto diferenciado que está atraindo mais os olhos nossos é a própolis. A própolis. E na região de vocês tem um potencial danado, que é a jurema preta. Mas tem o manejo dela também, né? Que a gente pode falar depois do manejo. Mas os produtos... E o mel é o produto mais barato das abelhas, é o mel. Porque a gente, quando começa a falar em apicultura, só olha o mel. Só viu o mel. Mas a abelha tem inúmeros produtos. E tem um produto que é muito, eu acho mais importante, que é a polinização. Hoje já tem apicultores que vivem exclusivamente de polinização, de aluguel de comércio. Lá na Chapada, em Mucugê, alugando as comércias para o plantio de maçã. No Rio Grande do Norte, melão. Aqui na Bahia mesmo, em Ribeira do Amparo, perto de Tucano, o pessoal planta muito uma empresa veio plantando melão. Então, eles alugam comércio. E tem uns plantios de morão que estão alugando as comércios de abelha sem ferrão. Que é a abelha que poliniza o morango, é a jataí. Aí peça uma estufa, aí bota 3, 4 jataí lá. Então, eu acho que um dos produtos mais importantes das abelhas é a polinização, porque sem a polinização a gente não vai ter alimentação, não vai ter alimentos, nem nada. Mas no momento hoje a própolis está em primeiro lugar. Nessa questão de polinização, o papo tá bom, muito bom mesmo. Essa questão de polinização é interessante a gente falar, eu mesmo sou engenheiro agrônomo, a gente sabe dessa importância, né? Mas também nós sabemos que hoje nós temos o problema dos agrotóxicos. Os agrotóxicos hoje na questão das abelhas. O que você tem a falar sobre isso? Interfere muito, muito. É a maior briga dos apicultores no Brasil, no mundo, é com o uso indiscriminado de venenos, né? E hoje no Brasil está sendo, né, liberado vários venenos. Tem exemplos aqui perto de nós aqui no extremo sul, que vários apicultores colegas nossos chegaram lá, o pessoal, porque lá eles principalmente na pulverização aérea. Aquela ali é que desamina. Eu acompanhei um projeto em Irecê, numa cidade. Eu tinha três cidades lá, 3 associações do Bahia Produtiva, e eu comecei a assistir esses projetos. E tem um de América Dourada, uma cidade, América Dourada. Eu tive pena do apicultor lá, um exemplo de apicultor. Um dia eu estive lá com ele e falou: "Ô, Simão, está acontecendo isso, sabe?" A gente abriu quase todas as colmeias do apiário dele sem roupa e sem fumaça. As abelhas não conseguiam voar, andando na colmeia, morrendo, e aquelas que estavam vivas só faziam andar. Não tinha força de voar, nem nada. Aí eu digo, rapaz, isso é um indício de veneno, tá parecendo envenenadas. Depois descobri que o vizinho dele, que lá na região de Irecê, é uma região muito de horta e fruta grande, é muito verdura, né? Cebola, tomate, um veneno danado.
Então, o pessoal estava comprando, foi descobrir que o pessoal estava comprando os venenos que usava no tomate e já não estava surtindo efeito mais. Já adquiriram anticorpos, não estava, eu acho que não estava. Descobriram em Luiz Eduardo Magalhães um veneno que o pessoal não estava usando mais na soja. E estava, eu acho que compraram demais e estava lá, pense num coquetel de bagaceira. Eles compraram para aplicar no tomate. Um apicultor vizinho falou para a gente, olha, quando eles estão aplicando esse veneno, até as pombas que estão passando voando, caem. Imagine as abelhas. A gente foi, aí o pessoal entrou em contato com o Ministério Público lá em Irecê. Aí eu afastei um pouco de lá, nunca mais eu fui. Mas eu digo, ou muda o apiário, ou conversa com a pessoa, o produtor de tomate, para ver o que é que faz. Mas é um negócio sério que está acontecendo no Brasil. Por isso que a gente, no Nordeste, ainda, principalmente, o perigo é a monocultura, né? E vocês aí perto tem o Vale do Iuiú, né? Lá em Palma de Monte Alto, sim. É de Palma de Monte Alto. É. Aí Aqui talvez o maior problema seja pastagens, né? A gente sofre bastante na questão das pastagens. O pessoal tem derrubado bastante as áreas nativas para a implantação de pastagens, né? Então a gente percebe essa influência direta na questão dos apicultores. Quando faz uso dessa questão dessas pastagens, grandes áreas de pastagem, desmatam com muita quantidade e automaticamente acabam interferindo. Ô Simão, nesse caso, quando nós falamos então desde o processo de coletar, fazer a questão de como seria a palavra correta, de pegar os enxames, buscar essas abelhas nativas hoje e fazer principalmente a questão que já li alguma coisa sobre a alimentação. O que você tem a falar sobre a alimentação delas nesse período de seca, para a manutenção do apiário? Certo, bora adiantar aqui o assunto que a alimentação está próxima, aí a gente fala. Viu? Tá, ok. Eu sempre tenho, falar em alimentação, eu defendo o seguinte, eu não vejo a apicultura na nossa realidade sem uma alimentação artificial. Mas tem colegas e tem pesquisadores, pessoas, apicultores mas que não acha que deve alimentar as abelhas. Não deve, que é uma coisa natural, que é uma coisa artificial, que vai... Mas eu não vejo aqui, um pouco que eu conheço e a experiência que eu tenho, eu não vejo na nossa realidade sem você não alimentar. Não tem como. Porque é uma coisa passou, apiário, aqui a realidade nossa é apiário fixo. Aí não são poucos que fazem migratória. Apiário fixo. Então você passa a florada, que é no final do ano, as trovoadas, depois você tem 4, 6 meses de seca. Você vai perder aqueles enxames para readquirir de novo os enxames, é muito trabalho. Então você com uma alimentação... Certo? Aí bora lá. A gente tem agora o povoamento. Né? O povoamento é fundamental para quem vai instalar o apiário, para quem vai criar abelha, você adquirir seus enxames. Tem a captura ativa, né, que é na natureza, aqueles enxames nidificados, que você vai fazer uma transferência para a caixa. E tem a captura passiva, que são os enxames voadores, aqueles que saem. E você vai utilizar a caixa isca. A caixa isca é uma caixazinha com a dimensão menor do que a colmeia normal, com 5 quadros, você bota uma tirinha de cera. No período de enxameação, os enxames estão dividindo, você bota nas roças, nas matas, nas caatingas, e aqueles enxames vai para a caixa isca. É uma maneira de você povoar seus apiários. Outra maneira de você povoar seu apiário, quando você tiver mais experiência, é você dividir um enxame, você fazer multiplicação, certo? Você pega um enxame e faz 2. Você pega 3 enxames, faz 2, 4 enxames faz 2, ou um enxame faz 2. Então, você tem essa mesmo, só quando você tiver, né, primeiro, para quem vai iniciar, você tem que saber pelo menos capturar.
certo? Ou capturar de forma ativa ou passiva. E também a alimentação dos enxames, né? Tem o quê? Usar alimentação artificial. A alimentação artificial nada é mais do que você simular uma florada. Você tem que a revisão no tipo dos períodos secos, que é na entre-safra. Você passou a safra, você, às vezes, olha, quando você termina uma safra, a gente orienta aqui que o pessoal deixe pelo menos a última safra, que a última safra, às vezes, a maioria das vezes, é cata-cata. Você pega um quadro, é melhor você deixar. Porque você está tirando todo o alimento, porque as abelhas botam na melgueira o néctar, não é para o apicultor, não. É para elas, é uma reserva de alimento da família. Certo? Então, a gente não pode também tirar todo. Então, a gente tem que deixar pelo menos uma melgueira. Senão, a gente tem que alimentar. A alimentação tem dois tipos. A subsistência, para você manter os enxames, que é a base de água e açúcar, é um xarope, 50%. Você bota 1 quilo de açúcar e 1 quilo de água. E tem várias outras maneiras. Eu sempre aconselho que o néctar da planta, da flor, o néctar se você pegar um néctar de um velame, de uma aroeira, é fino demais. Então, você não tem necessidade de você fazer 40%, 70% de açúcar e 30% de água. Você pode fazer e resolve de maneira. Outro alimento também que a gente dá de subsistência aqui, que eu sempre dou e me dou bem, é o açúcar refinado, o próprio açúcar. Eu boto num alimentador de cobertura, o açúcar lá. A gente tem uma ração aqui muito boa também, que é amido de algaroba. Eu não sei se você já conhece. É uma farinha de algaroba, tipo uma fécula, fininha. Aqui na região da gente tem uma fazenda, eles produzem ração para cavalos peletizada de algaroba. E no momento que eles estão fabricando, os pozinhos vão caindo. Então eles juntam. E a gente também pode botar, adicionar no açúcar. Mas, quanto à subsistência, você pode botar o próprio açúcar só ou xarope. E tem a proteica, né? Que pode ser. A gente tem várias receitas. Você acha várias receitas. A alimentação proteica é para estimular a rainha, fazer postura, né? E fortalecer o enxame. O enxame. Então, a gente pode ter extrato de soja, tem a própria algaroba, que é uma coisa mais natural. O pessoal da Paraíba, ele costuma dar as vagens da algaroba. Eles maceram a vagem, cozinham e dá o chave sem a necessidade de você botar o açúcar. E nessa alimentação com açúcar não precisa ferver, não. Às vezes a gente aquece no fogo um pouco, porque a dissolução é mais rápida. Mas a gente pode, se tiver tempo, você não precisa ir a fogo, ir ao aquecimento. A gente também tem, às vezes, também na doação desses, na administração desses alimentos, principalmente xarope, você tem que ter cuidado também de dar com regularidade, de 3 em 3 dias, no mínimo, porque você não pode dar 3 em 3 dias, começar de 3 em 3 dias, depois atrasar, não poder ir, dar de uma semana, depois 15 dias. Porque você perde, o enxame perde a sequência. Então, você tem que começar a alimentar. Se não pode ir de 3 em 3 dias, às vezes a pera é longe, é mais gasto, você pode, marca semanalmente. Mas o xarope semanalmente alguns enxames não conseguem consumir nesse período e ele fermenta. A água e o açúcar, então a gente tem que ter esse cuidado. Aí tem outro alimento, que é o açúcar invertido, que você quebra essa molécula do açúcar, faz a invertase. Quando as abelhas fazem o néctar para transformar o mel, ela tem um processo chamado invertase, ela quebra. Aí transforma os açúcares em mel. Então, nesse artificial, a gente bota um ácido tartárico,
botam um açúcar, quantidade de açúcar, 5 quilos de açúcar, 2 litros de água e uma colherzinha de chá de ácido tartárico cítrico. Se não tiver esses ácidos, que eu acho difícil até hoje achar, você pode usar um limão, que faz o mesmo processo. Aí, esse alimento, ele não fermenta rápido, ele tem uma durabilidade maior. O açúcar e água é mais rápido. E a alimentação proteica você pode fazer com extrato de soja, farinha de trigo, fubá de milho. Mas se tiver a própria algaroba, que é uma coisa mais natural, é melhor. Mas tem vários tipos de alimentação. A alimentação eu acho fundamental na realidade nossa. Porque senão o sistema vai perder você. E a alimentação de subsistência, eu sempre comparo com a silagem, né? O feno, a silagem nos bovinos, né? Você está dando no período seco, não é para, eu acho, aumentar peso, me dar leite. Às vezes pode até dar, porque não é minha área, mas é para o gado não cair. Porque eu morei numa região seca, eu presenciei muito gado caindo sem comida. E quando começou o pessoal orientar da palma, feno, silagem, o gado se mantinha. Quando as trovoadas vinham, acho que o capim estava, o gado suportava. A mesma coisa é as abelhas, porque os animais a gente se preocupa com os alimentos. Se for criar galinha, a gente tem que plantar milho, comprar milho. Se for ovino, você tem que fazer um pasto. Se for gado, tem que fazer o pasto. E nossas abelhas, a gente tem que se preocupar também. Não é só tirar delas. Okay. Respondi ou tá? Respondido. Aí agora a gente vai para manejo, né? Aí na prática, né? Aí tem vários tipos de revisão. Você tem a produção, que é a colheita, você pode ir de 15 dias. Tem a apiária que você colhe até de 11 dias, 12, depende muito da florada, da intensidade, né? E o manejo de manutenção, né, que é a entre-safra, que passou a florada, naturalmente o enxame vai declinando, vai diminuindo. Então, se você não entrar com uma alimentação, esse enxame se não tiver um potencial no inverno, algumas plantazinhas, ele vai mudar, ou morrer. Ou senão, você chega lá e eles não está mais. Ou senão a metade vai embora, porque as abelhas têm um instinto enxameatório, né? Ela se divide naturalmente, né? Para a perpetuação da espécie. Nesse caso, então, você está falando que, diferente do que nós fazemos aqui, ou seja, da parte extrativista, ao invés de você colher, por exemplo, uma vez no ano, dá para você organizar e fazer uma coleta, então, como você disse aí, de quase 15 dias, você falou? Você retornou essa questão? O normal, em grandes floradas, que é nas águas, que a gente chama, né? Nas trovoadas, você colhe tranquilo de 15 em 15 dias. Dependendo de um enxame forte, um enxame com florada, você pode ir lá 15 dias que você colhe de novo. Você faz a colheita, repõe os favos e volta e faz. Isso aí eu já colhi, quando eu iniciei, eu colhi com 11 dias já. Foi o meu. Mas hoje você sabe que os números de abelha estão aumentando, os apicultores estão aumentando, e o pasto está cada vez só diminuindo, né? A gente não se preocupa em reflorestar, em recatingar, fazer um viveiro de mudas e plantas apícolas. A gente sempre no curso a gente fala, mas faz um viveiro, associação, faz um viveiro e faz um... Já melhorou bastante isso, né, em relação a isso. Mas o aumento de roçagem continua, degradação, tudo isso o pessoal utiliza muito, como você falou, de pastagem, utiliza muito herbicida para matar velame, para matar as plantas que as abelhas pegam, né? Mata a maioria. Então a gente tem que fazer isso, né? Tem que ter esse, como eu falei, né? No tipo de revisão a colheita, tem a entre-safra que você tem que alimentar, manutenção,
As periódicas você tem que, antes da safra, você tem que colocar as melgueiras. Né? As melgueiras é uso de tela excluidora, porque tem um negócio sério que acontece muito, é que a rainha sobe para as melgueiras. Quando você vai colher, você tem, são 10 quadros, tem 8 de mel e 2 de cria, cheio de cria. Então, você é perda do apicultor. Por isso que eu aconselho o uso da tela excluidora. Fica entre o ninho e a melgueira. A rainha não consegue subir. Então, você tem certeza que você vai colher só mel. Mas a maioria são muito resistentes a esse uso dessa tela. Também eu avalio também que é pelo custo também, que é um pouco caro. E também e o pessoal resiste muito, que diz que mata zangão, que diminui o voo das operárias. Mas você pode utilizar só na época da florada. Depois você tira. E não é mole quem é apicultor e se depara com isso. Você chega numa colheita, quando abre as melgueiras, quando vê 3, 4 quadros de cria, cheio de cria, que deveria ser mel, certo? E as abelhas não podem botar, a rainha não pode fazer postura na melgueira, que escurece os quadros. E quando os filhos nascem, elas vão botar mel. Então já escurece, porque cada nascimento tem uma camadinha de própolis, né? Que cada cria deixa uma espécie de uma camada, né? Se fosse um cobertor, alguma coisa. Então, ela vai escurecendo os favos de mel na melgueira. Por isso que a gente aconselha o uso de tela excluidora, que é uma tela entre o ninho e a melgueira. E você pode também, já que se não quiser utilizar, fazer o manejo correto. Você botar uma melgueira, deixar ela para não limitar a postura da rainha. Se você fizer o manejo correto, trocar a cera velha por cera nova, tudo, isso também facilita muito a não subida da rainha para as melgueiras. Controle da enxameação. Isso aí é um problema, é uma coisa que acontece muito. A enxameação é um instinto natural da abelha. A abelha africanizada ela é muito enxameatória, ela se divide facilmente. Ela, quando começa a crescer, ela se divide. Pode ser na natureza, pode ser na colmeia racional. Ela começa, se não tiver espaço, ela divide. A abelha, a rainha velha, a rainha aqui está atuando, sai com a metade do enxame, e o outro enxame que fica se encarrega de fazer uma nova rainha. Isso para o apicultor no período, isso acontece muito nos tempos bons, nas floradas. Isso para o apicultor é prejuízo total. Porque aí vem uma rainha nova, o enxame sai. Numa florada, a rainha nova vai fazer, ela nasce com 16 dias, vai fazer um voo nupcial com 4, 5 dias, volta para comer, com mais 2 dias ela vai começar a postura. As operárias nascem com 21 dias, faça a conta, já tem quase 30 dias já. Trabalha 21 dias dentro da colmeia, para depois sair para a campeira. Que a gente quem quer produzir mel, tem que ter bastante campeiras. Então, imagina o prejuízo que é de um apicultor. Nesse caso, então, a gente tem que controlar. Nesse caso, então, é ter cuidado justamente com isso, né? Fazer esse posicionamento, deixar a rainha não fugir da colmeia. Não, ter sempre espaço no ninho. O que é espaço? É cera nova, espaço para ela pôr, que ela põe uma rainha prolífera, ela põe de 2.000 ovos no mínimo por dia. Então você tem que ter espaço. Aí, às vezes, o apicultor não dá espaço, às vezes tem apicultor que faz a captura e deixa o chame de captura, nunca troca uma cera. Isso, às vezes, a gente comenta muito em curso. Cursos tem demais, pelo Senar, para todo canto. Mas a pessoa tem que, pelo menos, aplicar, pelo menos, o básico. E a maioria mudou muito. Esse cenário hoje mudou bastante. Mas ainda tem. Ainda é que a gente acompanha e vê. E a gente chega... um dia eu saí daqui para uma cidade, fazer um curso avançado. Vou lá
o pessoal não, né, o básico ainda não estava fazendo, nem fazendo. Então, a gente tem que fazer pelo menos o básico, né? E hoje, com as informações que estão aí para todo mundo, certo? Mas tem que ter muito cuidado também com essa, porque são muitas informações. E você também tem que, primeiro, eu sempre falo, a gente tem que testar em suas comércios. Não adianta mudar a realidade. Você do Sul, que é muita informação do Sul, você comprar, um exemplo, comprar uma rainha do Sul para criar aqui, é melhor você comprar da região, que ela está adaptada. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Informações muitas. Agora, você tem que... Eu passo muito de congresso. Eu já fui um 12 brasileiro. Então, também congresso, seminário, é tanta informação que você sai doido lá. Mas primeiro a gente tem que fazer nas nossas conversas, para depois a gente ter segurança e passar para seus alunos que você vai fazer um curso, para o pessoal que você assiste, para um projeto, um projeto que você está acompanhando. Você tem que ter esse cuidado para ver, não, já é assim, você não, por isso que é bom você fazer nas suas, você ter certeza, não. Essa aqui dá certo porque eu fiz e deu. Mas essa aqui, eu acho também é bom, tal, mas eu não tive experiência de fazer ainda. Vocês podem testar na sua, então a gente tem que ter esse equilíbrio para não ir muito, porque são muitas informações, principalmente hoje, né? Hoje está demais. Então a gente tem que ter esse controle. A enxameação também a gente tem. Ela tem umas realeiras, quando a rainha se divide e não tem a rainha na colmeia, ela começa a fazer realeiras. Realeiras é onde a rainha nasce. As operárias nascem em alvéolos e a rainha nasce em realeira. Então, tipo um carocinho de amendoim. Então, nessa falta de rainha, as operárias se encarregam de fazer, a partir do ovo, de 1 a 3 dias, ela começa ao invés de mudar a alimentação, ela continua com geleia real. E às vezes no enxame você encontra 10, 15 realeiras, 5, 3. Então você tem que ter esse cuidado, eliminar, porque senão vai ter uma enxameação, vai ter uma divisão. Então, por isso que é fundamental você fazer visitas no mínimo 14, 15 dias. E você tem como interferir no apiário. Você passa 1 mês, 2, 3 meses, quando chegar lá, a bagaceira está consumida, às vezes o enxame vai embora, a cera fica lá, a cera velha, as traças começam a comer. Então, você tem que ter esse cuidado. E outra coisa também é a atividade, você tem que fazer também um calendário de campo, das atividades que você vai fazer. Para você ter uma noção, também numerar as comércios. Sem anotações, fica difícil você ter um acompanhamento. E para anotar, você tem que ter numeração. Você, numa PA de 30 colmeias, você faz um manejo hoje, daqui a um mês você nem lembra mais o que fez. E você anotada, numerada, você anota, a colmeia 3, eu fiz isso, na outra visita eu vou fazer isso. Então, tem atividade, época de captura, alimentação, troca de favo, revisões, troca de rainha, controle de chameação. Tem várias atividades. Se você não anotar, você perde. Mas também você tem pessoas que querem criar abelha como hobby, como um divertimento, como um lazer, né? Um passatempo, tudo bem, mas tem outros que querem para mulher. Então, você, o apicultor, tem que se definir. Você quer o quê? Você quer ser apicultor? E apicultor são poucos, né? Apicultor é aqueles que vivem da atividade, tem uns que gostam. Não, eu vou lá, porque às vezes a apicultura que você começa, você quer todo dia estar num apiário. Você não sabe o que você abrir todo dia uma colmeia, você vai interferir, porque você abrir, você vai bater fumaça. Aquelas atividades da colmeia todinha, ela é desfeita quando o uso da fumaça. Na fumaça, é uma sensação de fogo. Então, as operárias se enchem um papo de mel para fugir. E ela só pode começar uma nova morada com matéria-prima. A matéria-prima é o quê? É o néctar, é o mel. Para fazer um favo, para puxar cera, então ela tem que ter mel. Então, ela se enche de mel e perde. Ela vai para voltar à normalidade, é quase um dia.
Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, finalizando, se você tiver algum questionamento, alguma coisa, que o material que eu fiz foi até aqui. Mas se você tiver outro assunto, alguma coisa, a gente pode ir. Não, tá bem, a questão aí está bem explicada e a gente quer a questão da viabilidade financeira, quando a gente fala assim, você poderia falar justamente a questão de comercialização, você falou, e a questão da viabilidade financeira, por exemplo. O que leva o agricultor, qual o investimento inicial do agricultor hoje para fazer uma situação como essa e o que ela pode render aí, basicamente, quando a gente coloca aí na questão de um ano, você tem essa... Olha bem, eu não tenho esse material escrito, mas a gente pode dar uma pincelada. Uma colmeia hoje, dependendo da madeira, é 150, 200 reais. Certo? Então, para você, como eu sempre acompanhei os projetos do governo, sempre eles têm uma meta, as autoridades sociais, de 10 colmeias para cada apicultor, 10 colmeias para ser viável. Uma produtividade, sempre a gente bota aqui na nossa realidade, é baixíssima, de 15 a 20 quilos. Mas se você fizer o manejo correto, você pode chegar a 60, tranquilo. Então você já dobra. O preço do mel hoje, aquilo deve estar, eu não tenho essa certeza. Mas o meu estava muito baixo, mas com essa demanda, eu já vi colegas há meses falar que já estava de R$8. Eu acho que está mais, o quilo. A granel. E você, fracionado, você vende muito mais. Um litro aqui na região nossa, um litro é R$30. Um quilo é 25. Um quilo é 25. Enquanto o produtor vende a granel a 15, a 8, a R$9, você vende fracionado a 25, no mínimo. E custos assim, eu não tenho, mas sempre é bom você ter em mente o seguinte, você botar tudo na ponta, anotar tudo. Porque às vezes você diz, não, eu tenho uma moto, eu vou no apiário, 3 dias, mas você está botando um litro de gasolina, você está passando meio-dia no apiário, meio-dia, uma diária hoje é 50, 60 reais, no meio-dia é 30. Então você não bota nada, daqui a pouco você está vendo, um quilo de cera hoje, uma cera alveolada, é 70, 80 reais. Então, o apicultor tem que se organizar para produzir a sua própria cera, para não precisar, no mínimo, trocar, porque aqui tem um comércio de troca. Você leva 1 quilo de cera bruta e recebe 700 gramas de cera alveolada, que é a cera que a gente vai utilizar. Mas você tem que se organizar para isso, para ter a sua própria cera. Por quê? A origem, você vai saber a origem de sua cera. Quando a cera aumenta, o perigo de falsificação aumenta, porque o preço aumenta, aí os malandros começam a falsificar. A cera é muito fácil de falsificar, porque é com parafina, com sebo, com várias coisas. E você produzindo sua própria cera, você tem segurança na qualidade, né? Mas assim, os custos, aí você tem que botar tudo isso. Agora, uma colmeia hoje é 130 a 150 a 200 reais, dependendo a madeira. Aqui na região nossa, a gente aqui é 200 reais, que é a madeira vinhato, apesar que não está tendo mais. E o vinhato, que é uma madeira de lei, o pessoal não está fazendo mais. Está fazendo mais de eucalipto tratada. Então, a gente tem tem os cavaletes, que você pode fazer os próprios cavaletes. Hoje tem apicultor que está fazendo colmeia de cimento, que é um custo menor e a durabilidade é muito maior. Mas tem o risco do peso, tem que ser fixa, né? Então, assim, para te falar, realmente o orçamento, o custo, o mel, se você tiver uma produção boa, de 60 quilos por colmeia, você já pode ter um lucro. Eu tenho uma referência mais com os projetos do Estado. Eu já ocupei vários que eles sempre dão, por família, 10 colmeias. Aí a família recebe 10 colmeias, um fumigador, uma indumentária, excluidora para todas as colmeias, alimentadores para toda a colmeia, formão.
esses equipamentos necessários para iniciar, tá? Mas, assim, os custos, agora, no momento, não tem. Mas você tem a gente sempre orienta o pessoal que não... Tem muitos que não têm oportunidade de ter esse projeto do Estado, certo? Mas tem um recurso do Banco do Nordeste, o Agroamigo, que é R$ 5.000, dá para tu iniciar tranquilo. Certo? Porque sempre a gente aconselha, inicie, quem está iniciando, inicie com poucas conversas. Certo? Tá, ok. Aí se habituando, porque você vai aprender na convivência, como chama, na lida, né? Você pode dizer. Sim. Outra coisa que eu ia lhe perguntar, que é uma coisa que você é mais técnico e sabe sobre isso. Aqui eu mesmo sou engenheiro agrônomo e muitos nos perguntam a questão do ninho em relação às abelhas. Essa relação, você que está mais especialista na Rapaz, área, que relação tem essa? O que, que tem de verdade? E também a questão do eucalipto, porque no caso a gente tem duas questões, que geralmente são as duas principais, que é a cultura do eucalipto, que é uma cultura que vem em crescimento, não chegou na caatinga ainda, mas tem uma potencialidade, e a questão do ninho, que já é uma planta que está aqui, feita, já tem algumas até em plantios. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas culturas. o ninho é muito polêmico. Em todos os eventos que a gente vai, mas já tem estudos de um professor da Universidade Federal do Ceará, Breno, se eu não me engano, é Breno Lins, que ele comprova que para as abelhas o ninho é nocivo. Principalmente mata as crias jovens, principalmente para a abelha sem ferrão. Certo? Agora a abelha é muito seletiva. Se tiver um ninho de florada e se tiver outro pólen de uma flor que ela gosta, ela vai primeiro na coisa. Só vai no ninho se realmente tiver necessidade. Aqui tem um plantio de um ninho aqui de um bispo que tem quase uns 5 hectares. Eu tentei fazer até um trabalho lá, mas aí a gente ia ter uma certeza. Mas pelos trabalhos científicos que eu vejo, realmente é nocivo. O pessoal, a maioria aqui, eu fiz um curso em Tucano, na cooperativa, é a cooperativa de referência na Bahia, e quem tinha ninho cortou tudo. E o outro é eucalipto, né? Isso. Eucalipto tem uma região aqui em Maracás, uma região que eu comecei eu assistir o pessoal. Maracás tem o eucalipto para carvão, né? Porque tem várias variedades de eucalipto. Já os colegas que criam abelha sem ferrão, uruçu, eles têm uma variedade que flora com 6 meses, parece. Eu não sei o nome agora no momento, mas os apicultores de Maracás já estão passando sufoco agora, porque foi a época do corte. O corte, né? Aí fizeram o corte total, aí agora vai brotar de novo, mas vai demorar. E tem umas variedades que é mais rápida, que tem mais flor. Certo? Mas o pessoal aqui, quando tem eucalipto, o pessoal adora. E tem uma região muito forte, que é o extremo sul, né? E a Veracel. A Veracel tem um projeto grande de apicultura com um colega nosso da CEPLAC, que é Dinei Magalhães, que tem no YouTube, tudo. Ele faz um trabalho grande lá, com o próprio eucalipto. O eucalipto, tanto néctar quanto pólen. Mas o ninho é muito polêmico. O ninho, sabe, tem todos os eventos de apicultura, o danado entra na discussão, né? Mas pelos estudos que esse professor fez, realmente não é boa coisa para os apicultores, não. Tá, okay. Aqui na rua mesmo, eu crio umas abelhas sem ferrão em casa. Aqui tem também o ninho, mas aqui o ninho não consegue florar, porque quando começa a crescer, o pessoal já poda, né? Já poda. Tá, ok. Simão, então eu acho que foi muito bem explanado, um ótimo bate-papo, só tenho a agradecer a vocês por essas dúvidas.
Confesso que a gente percebe que é uma pessoa apaixonada pelo trabalho, a gente sabe muito bem da situação como é que é. Conheço o Jequié também, agradeço aí no caso, tenho ótimos amigos aí em Jequié, a gente sabe da importância. A gente sabe da importância que tem vocês aí na área da EBDA, nessa antiga EBDA, a gente sabe da importância que vocês têm na assistência técnica, né? A gente sabe da importância que vocês têm na assistência técnica e principalmente nesse suporte de estar com o agricultor, de sentir o agricultor. Então aqui a Cotraf está lhe agradecendo, aqui nós estamos encerrando nossa videoaula. Espero que você fale aí, finalize também com suas últimas palavras e a gente vai finalizar aqui agradecendo a todos. Desde já agradecendo a todos. Tranquilo, Eduardo, foi um prazer, né? Eu queria estar presente, que eu gosto mais da prática em campo, tudo, mas tentei fazer o melhor, né? E espero que tenha agradado, né? Agradecer a vocês também pelo convite, né? E qualquer coisa, estamos à disposição aí, viu? Muito obrigado. Ou palestras assim, com características específicas, né? Porque a gente fez mais um bate-papo. Aí a gente sabe que a apicultura, quando a gente começa a falar, para terminar fica difícil, né? Mas, desde já, bom dia para vocês. Eu agradeço muito aí pelo convite, viu? Obrigado. Sim. Nós que agradecemos. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.